O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar alguns instantes. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos com o livro do Gênesis, como primeira leitura. E hoje apresenta o erro dos nossos pais. Ouvimos os textos belíssimos da criação, o sonho de Deus para o ser humano, tudo aquilo que Deus gerou em nós. Deus quis o melhor para o ser humano. Mas é claro, deu a liberdade de escolha, e essa liberdade de escolha que precisa ser iluminada por Deus para de fato fazermos uma escolha boa. Deus deu a liberdade, mas o homem, ele se deixando influenciar, claro que é aquele germezinho que tem dentro de cada um de nós, que é sempre bom nós termos em mente a busca do ser, do ter e do poder, que fez com que o homem escolhesse mal, fizesse uma escolha má. E o que foi que despertou no coração do homem? O desejo de se tornar Deus. Numa busca incansável de até mesmo possuir o lugar de Deus. O desejo que brotou dentro dele foi: olha, se você for onde te é proibido, você vai conhecer tudo. Como se fosse algo necessário, conhecer o bem e o mal. Certamente, se os nossos primeiros pais soubessem que permanecendo como Deus tinha sonhado era melhor, porque não ia existir maldade, a malícia. Enfim, aconteceu. E hoje nós precisamos fazer todo um trabalho, e essa é a proposta desta semana, isso está muito claro para nós, um convite à conversão, um olhar caridoso, misericordioso para dentro de nós, sempre com essa proposta amigável, porque precisa ser assim, para que eu me sinta convencido de que eu preciso sair da realidade que eu estou, para me tornar reflexo de Deus na sociedade. O Evangelho de hoje apresenta, por meio da doença, a dificuldade, talvez do distanciamento de Deus, o que o pecado pode causar no ser humano, conciliando a primeira leitura com o Evangelho de hoje. Porque a primeira leitura vai falar do pecado, o distanciamento de Deus, e ao mesmo tempo o Evangelho começa narrando que tinha um homem que estava com dificuldade de falar,
de escutar, né? Então, a dificuldade de escuta vai também causar a dificuldade na fala. Então, se ele não escutava, ele também não entendia e com isso não conseguia expressar. Na nossa dinâmica de estar na presença de Deus, quando eu me afasto de Deus, eu fico com dificuldade de escutá-lo, de compreendê-lo e também de falar dele. Nós podemos pegar o Evangelho de hoje e tirar essa reflexão para nós. Então, quando eu estou distante de Deus, eu sinto dificuldade de falar dele, porque não o conheço. Ou então vou causando tantas rupturas, tantos bloqueios, que a melhor coisa é me manter escondido, distante, porque eu vou sempre ter aquela visão de um Deus distante, um Deus carrasco, que fica olhando para encontrar os meus deslizes e me castigar. Realidade dos nossos primeiros pais. Fiz algo de errado, me distanciei de Deus, então eu preciso me esconder. Porque se Ele me ver e ver que eu fiz aquilo que não era permitido, Ele vai me castigar. Isso estava lá no mais íntimo do ser humano. E também conosco não é diferente, somos seres humanos. Então é preciso me achegar. A proposta de Jesus, quando se coloca diante daquele homem, atendendo ao apelo, olha, nós trouxemos ele para que você possa tocar nele, transformar sua realidade. Jesus o afasta, tira ele daquela situação, do meio do turbilhão do problema, e olhando para ele, diz, éfata, abre-te. E essa é a proposta para cada um de nós. Abre-te ao Senhor, se deixe transformar, se deixe tocar. E ao ser tocado, diz o texto bíblico, imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. É a partir da experiência. Jesus é esse canal de graça de Deus para nós. Continua sendo. Era quando estava como homem no meio de nós e ainda continua sendo canal dessa graça por meio da Eucaristia. E é isso que nos atrai aqui. Hoje nós temos uma missa de 7º dia de uma família que caminha com a comunidade, né, o Dirceu, ministro da Eucaristia, a Fran, ex-ministra, mas ainda continua sendo atuante dentro da comunidade com seus filhos que são coroinhas. E nessa dinâmica de perda, nós somos convidados a estar abertos à ação de Deus, para que Ele possa nos conduzir. O meu olhar precisa estar fixado no Cristo. É Ele que é canal dessa graça de transformação, mesmo no momento de tanta coisa girando em torno. Há um turbilhão, há um furacão em volta de vocês. Ontem nós estávamos conversando. Então é necessário tentar sair disto, mesmo que esteja tudo acontecendo, e manter o meu olhar fixo no Cristo, somente nele, para que eu possa manter minha cabeça erguida, manter a minha fé de pé, firme, e que esse Deus possa conduzir os meus passos. Desejo de Deus desde o início. Deus queria conduzir os passos do ser humano no caminho do bem, na prática do que é bom, na vivência da bondade, da misericórdia, do amor. Então hoje a proposta ainda continua sendo a mesma, mas para tanto eu preciso manter o meu olhar fixo em Jesus. Ele me conduz a estar sempre na presença de Deus Pai. Porque Ele e o Pai são um. Não tem como seguir outro caminho a não ser a proposta que Deus tem reservada para cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa, no dia de hoje, por meio da liturgia, nos conduzir a esta verdade de Deus.
podando tudo aquilo que não é de Deus, que pode causar o afastamento, e proporcionando a cada um de nós aquilo que é sonho de Deus, para que possamos a cada dia nos achegar na presença dEle e sermos reflexo dEle na sociedade. Que assim seja.